A gente começa aqui, nessa nossa exposição de apresentação, justamente falando das expedições gastronômicas. Expedição gastronômica é uma maneira da gente explorar o planeta através dos sabores. Esse é o mote dos Food Safaris. A gente tem justamente no nosso pensamento a ideia de levar as pessoas para conhecer um lugar através da gastronomia. Eu sou chefe de cozinha, eu trabalho há mais de 20 anos nessa área e durante um tempo eu fiz expedições para o mundo todo. Eu conheci mais de 25 países com o Itamaraty para levar a cozinha brasileira, fazendo festivais de gastronomia do nosso país. E dessa forma, sempre que eu viajava, vários amigos, pessoas que eu conheço me escreviam, né? Os fãs também que seguem a gente nas redes sociais, estava começando aí, querendo fazer viagens comigo. Muitos amigos da área, muitos chefes, foram para essas expedições. Eu convidava, eu dava um jeito de levar uma comitiva e era sempre muito legal. E aí, a Poliana Tomé, que hoje é a minha parceira na iniciativa Food Safaris, ela tem uma fazenda no Pantanal, e ela falou, vamos fazer uma viagem gastronômica para o Pantanal, levar essas pessoas que querem viajar com você, de repente você dá uma aula de gastronomia. Olha, essa foto da apresentação, essa primeira foto que vocês estão vendo aí, é uma das expedições que a gente fez para o Pantanal. Exatamente aí, eu estou fazendo um corte, que a gente descobriu essa técnica de corte em uma das viagens para o Pantanal. Esse corte se chama corte lampinado, é uma maneira de cortar a carne muito especial para fazer o arroz carreteiro. Então, a gente tem o intuito nessas viagens justamente de ensinar as pessoas com toda a propriedade do assunto, com os melhores especialistas da área e que as pessoas entendam mais dessa viagem gastronômica, desse prazer da boa mesa. E, claro, a gente sempre tem esse mister, a gente sempre tem a especialidade. Visitar os mercados com as pessoas que conhecem esses mercados, fazer as receitas com aquela senhora, aquela cozinheira que realmente conhece daquilo, ou um chefe de cozinha premiado. A gente sempre tem esse objetivo. Eu acompanho as viagens, as expedições. Hoje a gente cresceu, a gente está com vários roteiros e a gente também faz algumas expedições com chefes convidados, chefes excelentes, premiados, que também têm essa expertise nas viagens gastronômicas. Para completar um pouquinho, só para contar para vocês um pouco de mim, eu sou o Paulo Machado e eu sou um chefe que faz esse trabalho de viagens gastronômicas já há algum tempo. Tem alguns prêmios na área de gastronomia, o prêmio Cola Vita, onde eu fui para a Itália conhecer mais de azeite de oliva. Eu também ganhei o prêmio nacional Doma de melhor chefe de cozinha em 2015 do nosso país, justamente pela minha pesquisa com a cozinha brasileira e a cozinha do Pantanal. E recentemente, o ano passado, em 2018, eu recebi esse prêmio aqui, ó, vou mostrar para vocês. O prêmio de melhor estrogonofe de jacaré, melhor estrogonofe do Brasil, que foi feito com a proteína de jacaré. A gente teve chefes do Brasil todo concorrendo, lá no fantástico programa da TV Globo, e a Ana Maria Braga esteve lá com a gente, provando, ela era jurada, ela e o Louro José. Não sei se alguém aí se lembra desse dia, e eu concorri como melhor estrogonofe e ganhei o prêmio de melhor estrogonofe do Brasil. De vez em quando a gente faz esse estrogonofe nos Food Safaris, hein? Do Pantanal sempre tem. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui no bate-papo se está tudo certo com o som. Veio uma notícia aqui que o meu som está desativado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu ver aqui no chat. Vamos ver aqui. Agora ativou. Legal. Tá, mas não interrompeu, né? Posso continuar, né? Pode, legal. Então vamos lá. Então, voltando aqui, falei de estrogonofe de jacaré, né, do prêmio. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre as principais características das nossas expedições Food Safaris, tá certo? A gente tem aí
visita a destinos autênticos para descobrir culturas brasileiras únicas e do mundo todo também. Hoje a gente faz alguns países, eu vou contar para vocês um pouco mais das nossas expedições internacionais. Sempre a gente tem um tour leader especializado em história, cultura e gastronomia, tá certo? As aulas práticas e teóricas daqueles assuntos. Por exemplo, lá na Amazônia, a gente faz farinha de mandioca. Quantas pessoas no Brasil fazem ou sabem fazer a farinha de mandioca? Uma coisa que a gente consome todos os dias, né? Afinal, a farofa é o nosso pão. A gente sempre acompanha um prato com farofa. Não tem uma semana que o brasileiro não come alguma coisa com farofa. Então, nada melhor do que fazer uma expedição em algum lugar do Brasil, ou na Amazônia, por exemplo, e aprender a fazer a farinha de mandioca a partir da mandioca crua. Isso é muito interessante, as pessoas têm essa vontade. Dentre essas receitas, várias outras. A gente privilegia a cultura local, as técnicas tradicionais de cozinha, o produtor local. A gente visita produtores rurais. Alguns deles a gente acompanha a evolução. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente faz expedição lá para a Alta Serra Gaúcha. O primeiro ano que a gente esteve lá, a gente conheceu um produtor de queijo que ele, a partir do momento que a gente esteve lá, a gente falou de um prêmio nacional, do Prêmio Queijo Brasil, e ele inscreveu o queijo dele nesse prêmio. No ano seguinte, ele agradeceu a gente e mostrou para a gente o queijo premiado com a medalha de ouro nesse mesmo concurso que ele participou. Olha só que coisa maravilhosa. Ano que vem a gente volta lá, certamente ele vai mostrar mais coisas sobre os queijos deles. Além disso, a gente estuda ingredientes de mercados, a gente sempre privilegia a natureza dos lugares, então a gente tem roteiros muito ligados à natureza, não só a Amazônia, mas também o Pantanal, a Caatinga. A gente usa os biomas como um mapa para a gente fazer as viagens pelo Brasil e, claro, a dos outros países também a gente privilegia esses lugares da natureza. As acomodações são deliciosas, são hotéis standard, muito bem confortáveis, tem tudo aquilo que um cliente nosso necessita para uma expedição que é como se fosse uma injeção de muito conhecimento, uma viagem de curta duração, onde a pessoa vai ter aí acesso a muita coisa da gastronomia. A gente tem também que frisar que chefes tradicionais e premiados estão com a gente, tá? E a gente tem sempre algum passeio e atividades na natureza. Isso linka muito com o nome safari. Mesmo o safari urbano, a gente já fez, por exemplo, food safari em São Paulo, e a gente também faz as nossas andanças pela cidade como se fosse um safari mesmo, em busca de coisas gastronômicas. Muito bem. É muito bacana compartilhar com vocês que a partir do ano de 2020 a gente tem um roteiro novo dentro dos internacionais. Esse roteiro novo é o roteiro da Colômbia, mas eu vou falar para vocês os primeiros roteiros que a gente tem no ano que vem. A gente começa com Lima, no Peru, de 23 a 27 de janeiro, a gente vai conhecer o principal destino gastronômico da América Latina. A gente tem também a Colômbia, que eu falei para vocês agora há pouco, que a gente faz um food safari para a cidade de Bogotá e seu entorno. A gente vai na cidadezinha de Chía, onde está o restaurante célebre colombiano Andrés Carnes de Res, onde a gente tem uma aula de cozinha lá, e também temos uma vila que fica mais ou menos 1h30 de Bogotá, chamada Vila de Leyva, que fica no estado de Boyacá. Boyacá, a cozinha boiaquense é uma das cozinhas mais importantes da Colômbia. Ela é uma cozinha que ela tem um paralelo com a culinária mineira, que é uma das mais celebradas do nosso país. E a gente vai justamente para lá ter aulas de cozinha com os melhores cozinheiros dessa localidade. A gente vai, por exemplo, conhecer o queijo paipa, que é um tipo de queijo que é patrimônio da Colômbia, e várias outras coisas. Além disso, a gente tem uma expedição muito inédita, essa a gente já fez algumas vezes, mas é só nessa época do ano, porque a gente privilegia o Dia de los Muertos, é uma das mais importantes festas do México. A culinária mexicana é patrimônio material da cultura da humanidade pela Unesco, e a gente vai justamente conhecer a fundo essa gastronomia mexicana. Essa viagem é do dia 23 de outubro ao dia 3 de novembro, lá na Cidade do México.
uma foto maravilhosa para aguçar o paladar de vocês. A gente está chegando perto da hora do almoço. Olha essa foto, enche a boca d'água. Uma vieira, um abacate, um temperinho. Esse é um ceviche peruano servido no mercado de Surquillo pelas cevicheiras que fazem essa coisa deliciosa para gente lá no Food Safari Lima. Essa expedição que começa em janeiro e eu faço aqui um parênteses, pessoal. A gente está vivendo, a partir desta semana, a Peru Week. É isso mesmo. Peru Week é um grande evento gastronômico que acontece na cidade de São Paulo, chamado Peru Week. É promovido pelo governo do Peru, em conjunto com a Embaixada do Peru no Brasil e os restaurantes peruanos que a gente tem aqui. Grandes, verdadeiras embaixadas dessa culinária. E é claro que por conta disso, a Terra Mundi dá uma condição especial por conta da Peru Week para quem quiser participar da expedição Food Safari Lima, que vai acontecer em janeiro. Então, eu vou contar um pouquinho mais para vocês dessa expedição agora, e aí vocês depois podem, quem tiver aí vontade de saber mais a respeito dessa expedição e dessa condição especial, podem conversar com a Carol. Eu vou deixar o contato dela para vocês, tá bom? Vai ficar aqui na apresentação já já. Nós temos essa expedição do dia 23 ao dia 27 de janeiro, tá? É uma viagem às cores e os sabores do Peru, influências andinas e um perfil muito cosmopolita, porque a gente está na capital do país. Então a gente faz city tour pela cidade de Lima, onde a gente visita, a gente, claro, sempre tem a lupa para gastronomia, então a gente vai no Museu da Gastronomia, a gente vai no Museu das Bebidas, que é um museu incrível, que mostra um mapa aonde ali é provado que os peruanos já faziam intercâmbio de comércio com a Ásia. Por isso que a cozinha peruana tem tanta influência da culinária asiática. Nos dias de hoje, na contemporaneidade, isso é chamado de cozinha Nikkei e cozinha Shifa, ou Xalfa, que é a cozinha que vem da China, e a Nikkei, a japonesa. E essa gastronomia, ela dá um toque muito saboroso, muito especial. A gente ama a cozinha japonesa, a gente ama a cozinha asiática e essas misturas. Imagine um país onde a gastronomia local consegue unir essas duas culturas. É uma coisa divina. Quem ainda não esteve em Lima, quem ainda não esteve no Peru, por favor, faça essa expedição, conheça esse país, realmente é um dos países mais estruturados para receber turistas hoje no mundo. E claro, se vocês quiserem dicas, fale comigo, depois a gente deixa o contato aqui também, Carol, faço questão dela deixar o meu e-mail, o meu WhatsApp para vocês, para quem quiser dicas de Lima, no Peru, tá bom? Mas vamos fazer o Food Safari, que aí você fica completo. Olha só, eu levo vocês para conhecer as minhas melhores experiências nesse país. Mais do que isso, vocês vão ter uma aula de cozinha com o chefe que ganhou o prêmio de personalidade da gastronomia nesse ano de 2019, o chefe Pedro Schiaffino, do restaurante Malabar e do restaurante Amas. Ele que é um chefe que faz uma pesquisa com a culinária amazônica peruana. Ele leva o tucupi negro lá do Zuitoto, uma comunidade indígena que fica pertinho de Iquitos, a mais de 3.000 quilômetros da capital Lima, para o seu restaurante em Lima, o Amas, onde a gente vai visitar. A gente vai nos melhores restaurantes de Lima, os mais premiados. A Astrid Gaston faz parte desse roteiro, uma delícia de restaurante. A gente também visita mercados, feiras, a gente tem acesso a essa cozinha peruana. E um dos pontos altos, a gente tem uma chefe anfitriã lá em Lima. Em cada roteiro a gente sempre tem um chefe que é amigo meu, que eu conheço muito bem e que fala um pouco da culinária local. E como ponto alto dessa viagem, a gente tem a chefe Pamela Tello, que é a nossa anfitriã, e ela é chefe do restaurante Nanca, e ela nos recebe na casa dela para ensinar a gente a fazer molhos peruanos. Então tem o ocopa, vocês estão vendo aí na foto o molho huancaína, que é servido com papas, com batatas, tá? E a chefe Pamela, ela também ensina a fazer uma técnica com um porco, que é um porco bem crocante, bem produto, feito numa caixa chamada caixa china, tá? Ou carra china, como eles chamam lá. Eles também preparam nessa caixa, a gente vai ter o prazer de provar, claro, quem quiser,
o cuy. Vocês já ouviram falar de cuy? Cuy é o porquinho da Índia, que é um tipo, ele não é um suíno, mas ele é um roedor, mas a carne dele parece muito com a carne de porco e ela é bem magrinha, então é uma opção bem legal. É uma das carnes mais saborosas que eu já provei. Quem tem a chance de provar, inclusive nessa técnica de carrachina, fica maravilhado. Contar um fato interessante para vocês. Uma das nossas clientes, ela teve lá na casa da Pamela, viu a carrachina e ela comprou, ela pediu para a Pamela encomendar para ela uma caixa dessas. A Pamela trouxe depois que ela voltou, essa cliente voltou para o Brasil, encomendou para a Pamela fez a viagem só para trazer a carrachina para a Marisete, que é essa aluna nossa. E ela prepara na casa dela o porquinho. Ela não prepara o cuy, né? Porque aqui no Brasil não tem, mas a gente não tem o hábito de comer, mas ela prepara a carne de porco bem pururuca na caixa china, que ela aprendeu lá no Peru. Olha só que história interessante. A pessoa vai, faz um food safari e ela realmente quer preparar isso para os amigos, para os familiares. Ela faz esse esforço de trazer a caixa para preparar aqui. Isso é um detalhe bem interessante. Antigamente, a gente fazia viagens, voltava com as fotos. Eu lembro, meu pai, ele colocava vídeo, chamava a família inteira para ver, né? Era na parede ainda, era aquele vídeo, eu nem sei o nome, é uma coisa... É antes da fita VHS, tá? É bastante tempo, dá para ver, né? Não tem cabelo mais, né? Mas olha só, hoje as pessoas não querem mais saber de ver foto, de ver vídeo, porque você tem a rede social, você já rapidinho aqui, ó, na internet, pá, já era, né? Então tá bom, tá beleza. Só que as pessoas que fazem food safari voltam para casa, o que elas fazem? Elas vão cozinhar para os amigos, não tem nada melhor. Olha, se você ligar para 3 amigos e falar, ó, eu vou fazer um ceviche para você que eu aprendi em Lima agora, e tem um outro que é um tal de tiradito, vem aqui na minha casa que eu vou preparar isso aí para... Na hora, ó, você ganha os amigos, ganha os familiares, acaba com briga de WhatsApp, todo mundo vem para comer, para provar. Você aprende um prato e ensina para os seus amigos. É realmente uma forma muito legal de interagir com a gastronomia. Falando disso, só para lembrar vocês, o nosso público, chefes, alunos de gastronomia, professores, mas também os foodies, os gourmands, os gourmets, as pessoas que gostam desse assunto, elas fazem. Eu tenho arquitetos, advogados, médicos, donas de casa, pessoas que moram na zona rural que fazem food safari e repetem. É uma experiência realmente que une muito as pessoas que têm em comum a gastronomia. Agora, passando aqui de uma viagem para outra, a gente já falou de Lima, no Peru. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, olha, eu estou à disposição e a Carol também para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? E aí a gente entra na Colômbia. A Colômbia, a expedição é de 7 a 12 de julho, tá certo? É uma verdadeira investigação sobre os rituais dessa cultura gastronômica. É uma viagem maravilhosa, vale muito a pena vocês conhecerem. E a gente vai conhecer mais desse universo das arepas. Tem aqui, por exemplo, o livro do Carlos Gaviria, um livro que fala sobre arepas. Ele é um dos professores, um dos chefes mais importantes lá da Colômbia, que vai estar com a gente nesse Food Safari, nessa expedição gastronômica, tá certo? Então, de 7 a 12 de julho. É legal para quem é de São Paulo, feriadão do dia 9 de julho. É uma viagem bem bacana, tá? Outra viagem esquisita, como falam lá no México, né, na língua espanhola, esquisita é maravilhosa, é deliciosa, é diferente, é a viagem para o Dia de los Muertos, que acontece de 23 de outubro a 3 de novembro, tá certo? Viagem também de curta duração, onde eu faço um destaque para vocês, ó. A chefe Lourdes Hernandes, essa chefe aqui, ó, La Guisandeira Atrevida, que é justamente a autora desse livro aqui, La Guisandeira Atrevida, ela é uma das nossas professoras. Ela morou no Brasil durante 10 anos, então ela fala português e ela ensina todas as nuances da cozinha mexicana, tá certo? A gente tem aula de mezcales, a gente tem aula de salsas, a gente aprende a mexer no molcajete, que é uma cultura muito também sul-americana, de fazer as salsas nas pedras vulcânicas, enfim, tem muita coisa legal nessa expedição. Eu acabei de voltar de lá com os alunos que ficaram maravilhados, tá? Pelo Brasil 2020, o que a gente tem nesse nosso país, pessoal? A gente elenca os biomas do Brasil, então tem os Campos Sulinos, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga e a Amazônia, tá certo? As expedições são Pantanal de 11 a 15 de março,
Bonito e Pantanal, de 17 a 20 de março. E essa viagem, eu faço um parêntese, ela é especial para pessoas com deficiência física, tá? E mental. Então, os acompanhantes dos deficientes e os deficientes podem fazer essa expedição. Essa expedição ela é totalmente feita, ela tem toda a questão da acessibilidade para essas pessoas. Então, é a primeira vez que o Food Safari contempla essas pessoas para que elas possam também fazer parte com a gente de uma expedição maravilhosa como essa. Além disso, a gente tem a Serra Gaúcha, de 16 a 19 de maio. A gente tem a expedição de São João, que é de 3 a 7 de junho, o maior São João do mundo, lá em Campina Grande, e Belém e Ilha do Marajó, do dia 22 ao dia 27 de setembro. Essa expedição é lindíssima também. Falar um pouquinho de cada uma, que a gente está chegando já no final da nossa exposição, falando das viagens do Brasil. Fique ligado aqui com a gente, no final tem pergunta no chat, a gente responde para vocês, tá? Pantanal é minha casa, é onde eu nasci, a região onde eu nasci, onde a gente começou essa imersão pela gastronomia, pelos food safaris. Ali a gente fica numa fazenda típica, no habitat natural, e a gente tem as experiências culinárias e aulas práticas da cozinha pantaneira. Passeio de barco, caminhada, focagem noturna, cavalgadas, e isso a gente aprende a fazer linguiça de maracaju, caldo de piranha, caribel, macarrão de comitiva. É um repertório imenso de receitas deliciosas, como a chipa, a sopa paraguaia. Vocês voltam, olha, os quilinhos depois você queima na academia, mas a lembrança é para sempre. E vocês aprendem a fazer esses pratos lá. É demais, 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 demais. Minha boca enche d'água só de falar. Bonito e Pantanal, a gente continua no Cerrado agora, ao invés do bioma pantaneiro, embora a gente tenha um dia de Pantanal também nessa expedição, mas a cultura é a mesma, é a cultura pantaneira, a mesma gastronomia, é um roteiro muito autêntico, com degustação, aprendizado, e essa viagem do dia 17 ao dia 20 de março, ela é desenhada para receber as pessoas com deficiência física ou intelectual e que trabalham ou têm afinidade com a área da gastronomia. Tá certo? Então, pessoas que querem melhorar o paladar, querem sentir mais, o acompanhante vai junto com essas pessoas nessa viagem, e é a primeira vez que o Food Safari está mostrando essa possibilidade de viagem, e eu conto muito com vocês, quem lembrar de alguém que tem a deficiência física ou intelectual que quer viajar, entre em contato com essa pessoa, mostre para eles esse nosso roteiro, que vale muito a pena. Tá? A gente está muito aberto para esse roteiro ser maravilhoso. E é claro que essa data e esse roteiro, ele recebe todas as pessoas. Então, a gente tem acessibilidade para as pessoas com deficiência nessa viagem, mas também qualquer pessoa que quiser participar, vem com a gente. Vai ser muito bem-vindo, tá certo? A gente tem uma expedição muito legal para a Serra Gaúcha. Essa expedição, o nosso anfitrião vai ser o chefe Feitosa, que faz um trabalho maravilhoso lá no Rio Grande do Sul, um grande embaixador. Eu peguei isso aqui, ó, tô aqui na mão, que eu quero mostrar para vocês em primeiríssima mão, tá? Talvez é a primeira vez que isso aparece num webinar brasileiro, tá? Essa daqui, o aroma maravilhoso, vocês não vão sentir, ainda não dá no webinar, mas isso que está aqui na minha mão, ó, gente, essa batatinha aqui, ó, pequenininha aqui, estão vendo? Ó? Isso aqui é uma trufa, tá? E eu conto para vocês, essa trufa, ela é brasileira. Ela é uma trufa do Rio Grande do Sul. Isso aqui é emoção pura, gente. Eu acabei de apresentar esse produto no Mesa Tendências, que é o maior evento de gastronomia da América Latina. Vai sair na revista Prazeres da Mesa do mês que vem essa preciosidade, a trufa sapucai, tá? É o último grito guarani, é uma trufa que ela é encontrada no Rio Grande do Sul, e na Serra Gaúcha a gente tem acesso a essa trufa, a gente conhece essa trufa, a gente sai para caçar cogumelos e fungos com o especialista, o micólogo, Dr. Marcelo Sulzbacher, que encontrou essa trufa na região de Santa Maria, uma região próxima à região do Food Safari. Ela é autóctone de lá. Gente, isso é um achado histórico. O aroma é maravilhoso, eu já vou fechar aqui, isso aqui com carnes, é delicioso. E no Food Safari a gente vai provar essa trufa, subprodutos dela, como manteigas, meles, e a gente vai fazer churrasco com Carlos Live, com o Marcos Live, que é o dono do Parador Rampel, onde a gente se hospeda. A gente vai fazer
essas expedições, essas caminhadas para caçar cogumelos e muitas outras coisas. O café da manhã colonial de lá não existe, é uma coisa surreal, e a gente tem também a visita à fábrica de queijos que eu contei para vocês um pouquinho antes. Demais essa expedição, tá? São João, que falar da maior festa de São João do mundo, que acontece em Campina Grande. A gente é recebido pelo chefe Compadre João, um dos ícones da cozinha nordestina hoje. Ele tem um espaço em Galante, que é um município bem próximo de Campina Grande, e ali ele recebe a gente num arraial maravilhoso. Além disso, a gente vai conhecer a fabricação dos queijos na Fazenda Carnaúba, que é a fazenda da família Suassuna. Quem já viu um pouquinho e conhece um pouquinho de queijo já ouviu falar. Hoje esse queijo ele é patrimônio da Paraíba, ele é delicioso, um queijo de cabra fantástico, saborosíssimo. A gente, além de ir lá provar, conhecer o jeito de fazer, a gente vai ter um almoço com essa família, com a família Suassuna, que nos recebe maravilhosamente bem. Além disso, a gente vai no Pai Mateus, que é uma pousada incrível, num lajedo maravilhoso. A gente chama aquilo de Hollywood brasileira, onde vários filmes foram feitos ali, o Alto da Compadecida, séries da Globo, um lugar paradisíaco, e a gente faz lá o bode no buraco. Gente, é insano. É coisa de louca, coisa deliciosa, é coisa que o Food Safari proporciona de verdade para vocês, e as vivências incríveis que você leva depois para casa com essa gastronomia local fabulosa, que é algo que a gente tem que valorizar cada vez mais, e esse é o intuito do Food Safari, tá certo? Chegando aqui no final, Belém e Marajó, uma expedição incrível que a gente vai fazer do dia 22 ao dia 27 de setembro de 2020. Essa viagem a gente vai conhecer Belém do Pará, vai conhecer o Ver-o-Peso. Hoje Belém do Pará é cidade da gastronomia, também tem esse prêmio, esse título mundial, tá certo? Recebeu esse prêmio pela Unesco também. E a Belém do Pará tem uma questão muito interessante, que a gastronomia brasileira, ela tem esse traço indígena. E em Belém, ela é a culinária indígena mais protegida do nosso país. Então você vai tomar tacacá, que é um caldo quente feito à base do tucupi, que é um caldo de mandioca, espremido do tipiti, com jambu e camarão seco. Você vai provar a maniçoba, que é um prato feito das folhas da maniva, que é justamente o pé de mandioca, o pato no tucupi, vários outros pratos célebres da culinária paraense e também da Ilha do Marajó. Muita gente vai para o Pará e não consegue ir até a ilha. A gente leva vocês até lá para conhecer um lugar que, para mim, é o lugar que mais parece a Ásia, o Sudeste Asiático no Brasil. Parece que você está no Camboja, que você está no Vietnã, você vê aqueles búfalos passando, aquela região bucólica, aquelas árvores, aquelas figueiras, jaqueiras. É lindo a Ilha do Marajó, realmente é linda. A gente vai provar turu, que é um exótico molusco que fica dentro das árvores de coco. Muito cuidado quando a gente fala a palavra exótico, essa culinária parece exótica, mas ela é nossa, ela é brasileira. O exótico é aquilo que vem de fora. Essa é autóctone. É brasileiríssima e a gente também precisa conhecer e valorizar. Para finalizar, ó, o açaí. A gente vai conhecer o rei do açaí, que é o Nazareno Alves, um cara que conhece tudo sobre açaí e ele tem o Point do Açaí. Se você for a Belém do Pará, não deixe de conhecer esse lugar para tomar o melhor açaí do mundo, sem açúcar e sem xarope de guaraná, e eles consomem ele com sal ou com um pouquinho de mel e um pouquinho de açúcar, se quiser, mas é delicioso, eles consomem isso com peixe frito, olha que coisa diferente, muito bacana, muito delicioso. Falar para vocês um pouquinho termos e condições, essa parte a Carol passa para vocês com mais propriedade, mas a gente tem condições muito especiais para as agências, tá certo? As excursões, elas sempre incluem um anfitrião, uma pessoa que conhece muito aquele assunto, tá? A gente tem aí um mínimo de 2, máximo de 12 viajantes por viagem, as crianças apenas acima de 12 anos de idade, e o programa varia. A gente pode ter algum tipo de alteração por conta de clima ou motivo de força maior. Até hoje a gente não teve nenhum problema assim, mas é importante frisar. Afinal, por exemplo, no México pode ter terremoto, coisas desse tipo, mas a gente realmente nunca teve nenhum problema desses, tá? É só importante colocar aqui. As questões de formas de pagamento também é com a Carol, tanto para as viagens nacionais quanto as internacionais. Faço aqui um parênteses importante, novamente, lembrar vocês da Peruíque,
dia 5 ao dia 20 de novembro, e as pessoas que estão aqui com a gente na pré-venda, as vendas que acontecerem vão ter uma condição especial de desconto aí desse comissionamento. A Carol passa para vocês essas questões muito importantes, justamente por conta da Peru Week, tá? Principalmente para essa viagem específica de Lima, tá certo? Eu quero agradecer vocês imensamente, como eu falei para vocês, sou o Chefe Paulo Machado, sigam a gente lá no Instagram, @Chefe Paulo Machado, tá certo? Aí eu estou à disposição de vocês, sigam a gente nas redes da Terra Mundi, no @Food Safaris, e eu deixo para vocês também o nosso contato da Carolina Moretti, que é a nossa consultora responsável, no 11 3060 5800, ou no e-mail da Carol, que é o carolina@terramundi.com.br. Pessoal, quero agradecer muito vocês, tá? Estamos à disposição. Vamos abrir o chat para ver se tem alguma pergunta. Carol está dizendo aqui, né, que a gente vai enviar um e-mail com as condições especiais de comissionamento, também o link para o vídeo. Aí, fizemos esse nosso webinar para vocês. Novamente, um grande prazer. Fizemos aí uma conversa de meia hora com 13 participantes. Olha que maravilha. Então, quase todo mundo que se inscreveu teve aí com a gente nessa apresentação. Fico à disposição e qualquer dúvida a mais, a gente está aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado, gente, e boas viagens para nós todos. Aí, Carol, só me confirma para eu finalizar aqui se a gente vai pegar alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, e a gente já responde aqui, ou a gente já finaliza, tá bom? A Ângela também, eu estou aqui com ela no WhatsApp, se tiver alguma pergunta, vou aguardar aí um pouquinho. Legal, vou encerrar então. Gente, muito obrigado então. Vamos finalizar aqui.